Olá, meus queridos alunos. Hoje darei orientações para a resolução das atividades da semana 1 do PET 7, ok? Vamos às atividades. Estamos iniciando mais um ciclo de estudos e o volume 7 do Plano de Estudo Tutorado vai continuar falando sobre a geração de escritores de 1945, importante período da literatura brasileira. Nesta semana, vamos falar sobre a Clarice Lispector, mulher ucraniana que foi naturalizada brasileira. Ela nasceu em 1920 e era escritora e jornalista. Além disso, é autora de livros, contos e poemas e uma das mais importantes escritoras brasileiras da geração de 45. Ela morreu em 1977, no Rio de Janeiro, vítima de um câncer. Vamos ler o poema Não Te Amo Mais, escrito pela autora. Não te amo mais, estarei mentindo, dizendo que ainda te quero como sempre quis. Tenho certeza que nada foi em vão. Sinto dentro de mim que você não significa nada. Não poderia dizer jamais que alimento um grande amor. Sinto cada vez mais que já te esqueci e jamais usarei a frase eu te amo. Sinto, mas tenho que dizer a verdade. É tarde demais. Bem, agora vamos à primeira pergunta. Qual é a temática do texto? Qual o tema, o assunto que é tratado aqui? É uma aventura, uma alegria, uma desilusão amorosa, um aborrecimento? Qual que é o tema? Qual o assunto? Então, a partir da leitura, o que vocês depreenderem, vocês coloquem aqui. Segunda questão. Conte com suas palavras o que a pessoa que fala no texto, o eu lírico, né, está declarando. O que ele está declarando? Está falando do seu sentimento, né? Alguma coisa que ele sente. Sobre o que ele está falando? De que forma que ele está falando isso? Ele está desabafando, né? Então, conte com suas palavras o que você interpreta a partir do texto lido também. Agora que você já leu o poema e respondeu as duas primeiras questões, vou lhe pedir que leia este mesmo poema de novo, só que agora de baixo para cima. Vamos ler? É tarde demais. Sinto, mas tenho que dizer a verdade. Eu te amo e jamais usarei a frase já te esqueci. Sinto cada vez mais que alimento um grande amor. Não poderia dizer jamais que você não significa nada. Sinto dentro de mim que nada foi em vão. Tenho certeza que ainda te quero como sempre quis. Estarei mentindo dizendo não te amo mais. Ok? Então, antes da gente responder as questões 3 e 4, eu quero falar um pouco sobre o imaginário da escritora Clarice Lispector, tá? Ela é uma autora, assim, bem polêmica da geração de 45. E as suas obras, os seus textos, apresentam características intimistas. O que é isso? Falar sobre o indivíduo, sobre o questionamento da intimidade do ser humano, do indivíduo, do estar no mundo, de como que ele se sente no mundo, os sentimentos, o que aflige, o que ele passa, são suas percepções. Então, fala da intimidade do personagem, né? Do que ela trata nos textos dela. E também ela utilizou aqui um recurso estilístico chamado de palíndromo, tá? Que consiste em utilizar palavras na ordem direta e inversa, da direita para a esquerda, de cima para baixo, de baixo para cima, né? Ordem inversa, com o mesmo sentido. No caso, a Clarice utilizou o políndromo, né? Subvertendo esse, essa esse recurso estilístico, porque ao invés dela usar as palavras inversamente com o mesmo sentido, ela usou com sentidos diferentes. Então, ela usou o mesmo texto com sentido de cima para baixo e com outro sentido de baixo para cima, ok? Outra característica da Clarice é que os textos dela sempre falam sobre fracassos e falhas, né? Dos vários textos que ela escreve, sempre abordam essa problemática do indivíduo. Se vocês tiverem oportunidade de lerem textos da Clarice, que podem baixar pela internet, como A Hora da Estrela,
A Paixão segundo GH, e outros vários textos que ela escreveu da literatura, vocês vão perceber que esse tema de fracasso, de falha, sempre estão presentes no texto dela, tá? Ao se ler um texto, não se busca um sentido como se ele já estivesse lá esperando, mas constitui-se esse sentido a partir de diferentes interpretações dadas pelo leitor. Lembra que eu falei com vocês nas aulas anteriores que somos nós que damos sentido ao texto? De acordo com o nosso conhecimento de mundo e a percepção sobre ele, sobre o assunto, se a gente conhece, a gente já teve, no caso do texto aqui, uma desilusão amorosa ou um grande amor, a gente pode se identificar ou não com o texto. E quando a gente se identifica, a gente pode dar um certo sentido a ele. Tudo bem? Outra característica dos textos da Clarice é que as palavras sempre remetem a outros horizontes, muito além das suas intenções. Ou seja, ela fala uma coisa, mas ela quer projetar para uma outra realidade, tá? E também, nos textos da Clarice, nunca são o que já está escrito. E sim, ela sempre quer dizer outra coisa. Vamos aqui dar uma olhadinha no texto, que quando eu li pela primeira vez, que eu não sabia que teria uma leitura inversa, quando eu li esse verso aqui, olha, já te esqueci, sinto cada vez mais que já te esqueci. Aqui tem uma contradição. Se ela já esqueceu, como que ela está falando dessa pessoa aqui, desse sentimento? Se é uma coisa esquecida do passado, então não teria por que ela estar falando. Então aqui dá uma pista de que ela está querendo falar uma coisa a mais além do que ela está expressando nas palavras. Tem um sentido oculto por trás dessas palavras, que a gente, como leitor, tem que saber perceber, né? E a gente chega a essa conclusão depois que lê o texto inversamente, que a gente percebe que não é uma desilusão que ela relata aqui, mas sim uma declaração de um grande amor, ok? Então agora vamos para as questões. Questão número 3. Ao ler o poema de baixo para cima, você notou diferença no sentido? Qual a temática do texto lido de modo invertido? Agora, qual que é o tema que ela trata? Né? Sobre qual é o assunto agora? Quando você lê de baixo para cima, mudou o sentido. Qual é o assunto que ela está tratando aqui? Tá? E a número 4, conte com suas palavras o que a pessoa que fala no texto, o eu lírico, está declarando. Né? Quando você lê de baixo para cima, o que ela está declarando nesse texto? Então você fala com as suas palavras de acordo com a sua percepção, ok? Bem, Clarice Lispector construiu o texto desta forma propositalmente. Era típico dos escritores da geração de 45 explorar diferentes modos de fazer literário. Para o quê? Atingir e despertar o interesse do leitor. Mesmo mudando o sentido do texto ao inverter a leitura, Clarice considera a coesão, que é a ligação entre as palavras, a conexão, e a coerência, que é o sentido. Então, quando a gente lê o texto de cima para baixo, ele tem um sentido, quando lê de baixo para cima, ele tem outro sentido. Mas os dois, das duas formas, apresentam sentido claro, tá? Mas isso é algo que veremos na próxima semana, ok? Bem, queridos, então acabou aqui a nossa explicação. Espero que eu tenha ajudado, que vocês consigam desenvolver as atividades a partir dessa minha explicação. E eu sugiro que vocês leiam o texto da Clarice, né? Ela é polêmica, é um pouco difícil a leitura dela, mas é muito prazerosa. E é muito interessante quando a gente lê um texto e entende e consegue chegar a um sentido, a uma boa interpretação, não é mesmo? Um bom final de semana para vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Um beijão, queridos!